Fala pessoal, primeiro eu vou mostrar para vocês o funcionamento, a lógica do histograma. Histograma é um gráfico de barras que serve para verificar a distribuição de um banco de dados. Por exemplo, nós vimos aquele gráfico de distribuição normal, lembra? Essa distribuição normal, que ela pode variar mais espaçada, menos espaçada, mais dentro da tolerância, mais espalhada dentro da tolerância. Esse gráfico, para eu construir um gráfico desse a partir de um banco de dados, eu construo ele uma série de barras. Ele é construído através de barras. Então, só para a gente alinhar inicialmente alguns termos, cada barra desse aqui chama classe. Então, classe para nós a gente pode interpretar como sendo cada barra. Uma classe, duas classes, três classes. Então, pode variar a quantidade de classes que eu terei na minha distribuição. E a cada classe tem um intervalo de classe, que é a distância entre o início e fim dessa classe. Distância, vamos entender, vamos imaginar que é como se fosse uma régua, uma escala mesmo, né? Então, essa classe começa no valor tal até o valor tal. Então, essa diferença caracteriza como o intervalo de classe. Então, repetindo, cada barra, cada coluna é uma classe, quantidade de colunas é a quantidade de classes, número de classes que eu vou ter na minha distribuição. E a distância dela, seria a largura da classe, é o meu intervalo de classe, os valores que estão dentro dessa classe. Então eu vou passar agora para vocês, a partir de um banco de dados aqui, e esses dados, essas amostras, podemos interpretar que ela é as variações milesimais de uma determinada peça, né? Podemos interpretar dessa maneira. Então, a partir dessas amostras, eu vou mostrar agora passo a passo. Eu vou fazer um vídeo para cada passo, depois eu numero eles para que vocês assistam na sequência. Então, para cada passo, para chegar na construção do nosso histograma dessas amostras, tá? Então, primeiramente, só alinhando alguns termos para que cada passo ele vai falar de alguns termos baseados nessa estrutura. Classe vamos interpretar como cada coluna. Intervalo de classe é a largura dessa coluna, né? De que valor até que valor que vai fazer parte dessa coluna. E a quantidade de colunas é o número de classes, ok? Primeiro passo para a gente calcular, para a gente criar nosso histograma. Primeiro passo, calcule a amplitude total, que é dado pela letra R. R é igual ao maior valor menos o menor valor. Da onde que eu pego esses valores? Esses valores eu pego da tabela. Todas as minhas amostras aqui, eu vou verificar qual que é o maior valor da amostra. Analisando aqui a amostra, eu tenho aqui o maior valor como sendo esse aqui, ó, o 25. Não tem nenhum 26, 27, o maior é esse aqui, 25. E o menor valor? O menor valor, ele aparece como sendo o 13. 13. Pode aparecer quantas vezes quiser, mas nós só vamos considerar uma vez, né? O menor valor. Não tem nenhum 12, então o 13 é o menor. Então a amplitude eu calculo da seguinte forma: R é igual a 25 menos 13. 25 que é o maior valor e 13 que é o menor valor. Minha amplitude é igual a 12. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, determine o intervalo de classe, que é dado pela letra H. Intervalo de classe é a largura da nossa coluna, da nossa barra, nosso gráfico de barra, histograma, ele tem várias barras, é a largura daquela barra. Quanto maior essa largura, mais quadradão vai ser meu gráfico. Quanto menor essa largura, mais colunas eu vou precisar, mais uniforme será esse meu gráfico.
Então, essa largura determina intervalo de classe, ela não é tão padronizada. Ela tem essa fórmula, ok? Que é uma referência. Que intervalo de classe H. H é a amplitude R que a gente calculou no passo 1 dividido por K. Então, a amplitude minha é 12 dividido por K. K é dado por uma tabela. Então, qual o valor de K que eu vou utilizar aqui? Eu tenho que olhar na tabela. A tabela ela é em função do número de dados que eu tenho nas minhas amostras. Então, eu vou utilizar o valor de K. Se eu tenho menos de 50 amostras, eu vou utilizar de 5 a 7. Eu que escolho. Se eu tenho de 50 a 100 amostras, de 6 a 10. Né? Então, quantas amostras nós temos aqui? Nós temos 5 vezes 10, nós temos 50 amostras. 50 amostras, eu posso pegar tanto de 5 até 10. Está dentro ainda, correto? Mas aí eu escolho um valor que seja mais redondo para que eu possa ter um valor de H mais redondo. Se eu pegar aqui 5, 12 dividido por 5, vai dar um valor quebrado. Se for inevitável, tudo bem, mas se der para evitar, é melhor. Por exemplo, se eu pegar 6, 6 está dentro da tabelinha minha. 6, 12 dividido por 6 vai dar um valor redondo. Então é o que eu vou fazer. Pego 6, H igual a 2. Intervalo de classe 2. Esse é o segundo passo. Terceiro passo. O terceiro passo, calcule o número de classes. O K é dado por essa fórmula. K é igual a R sobre H, que é amplitude sobre o intervalo de classe, mais 1. O que é essa fórmula aqui? Você pode achar estranho. Pô, o número de classes não é dado pela tabela no passo 2? Sim, mas você precisa fazer esse passo 3 para que seja somado esse 1 aqui. Mais para frente, na hora da elaboração do gráfico, vocês vão entender o porquê que esse mais 1 aí. Então ela fica assim, ó, K é igual, a minha amplitude R é 12, dividido por H. Quanto que foi o meu intervalo de classe? 2, calculado no passo 2. Entre parênteses, para fazer isso aqui primeiro, mais 1, 12, dividido por 2, 6, mais 1, 7. Meu K é 7. O que significa meu K sendo 7? Número de classes significa que o meu gráfico de colunas, de barras, meu gráfico de barras de histograma terá 7 colunas, 7 barras. E cada largura de cada barra terá o intervalo de classe de 2, ou seja, de 2, aqui considerando milésimos, seria de 2 milésimos ou não, ok? Bom, esse aqui é o quarto passo para a gente fazer o nosso histograma. Monte uma tabela de distribuição de frequência. A tabela de distribuição de frequência é essa. Eu tenho aqui número de classes. Como nós já calculamos anteriormente, nós teremos 7 classes. Então eu já deixei as 7 linhas aqui. Nós vamos definir os limites de cada classe e a frequência de cada classe. Como é que funciona isso? Primeiro, vamos lembrar lá como que funciona o gráfico de colunas, né? A gente tem aqui, ó, vou fazer um pouquinho maior, tá? Nós temos aqui uma coluna, nós vamos ter aqui outra coluna, seja lá como for. Okay? Nosso gráfico vai ficar assim, 1, 2, 3, 4, 5, só que com 7 colunas, né? Vamos supor aqui, mais um aqui e mais um aqui. Beleza, nosso gráfico vai ficar parecido com esse, ok? Então, em que valor que começa a este ponto e que valor começa este ponto? Esse ponto e esse ponto são os limites da primeira classe. Esse ponto e esse ponto são os limites da segunda classe. E nós utilizamos o que como referência? Nós utilizamos o maior valor e o menor valor da tabela de amostras, que foi visto lá no primeiro passo. Qual que é o menor valor? O menor valor é 13, correto? Olhando aqui pela tabela, o menor valor que a gente utilizou lá é 13.
Por regra de construção do histograma, o menor valor tem que estar no meio da primeira classe. Repetindo, o menor valor das amostras tem que estar no meio da primeira classe. Consequentemente, o maior valor estará aqui, no meio da última classe. Isso serve como base para que você defina os limites. Como que faz para eu definir o limite agora? Eu sei quanto que é esse intervalo de classe, não sei? Calculei lá no passo 2. Quanto que é esse intervalo de classe? 2. Como eu sei que o meu valor, o menor valor tem que estar no meio, então o meu limite mínimo aqui seria o menor valor da tabela menos metade do meu intervalo de classe, menos 1. Então aqui é 12. E aí meu intervalo de classe é 2, aqui é 14. Tudo bem? Se eu for ver o limite da próxima, será 16, 12, 14, 16. Tudo bem? Ou seja, meu limite da primeira classe é do 12 ao 14. Tudo bem? Meu intervalo de classe é 2. Então, consequentemente, aqui começa no 14 e vai até o 16. Aqui do 16 ao 18. 18 ao 20. 20 ao 22. 22 ao 24. 24 ao 26. Deu certo a última classe? O maior valor, que é 25, está no meio da última classe. Então deu certo, ok? Frequência. Frequência, agora eu tenho que contar quantos valores da minha amostra estão compreendidos entre o valor 12 e 14. Então eu tenho que ir contando 1, 2, 3, 4 e colocando o valor aqui. Essa é a parte um pouquinho mais trabalhosa de montar um histograma. Ah, professor, mas e o 14? Entra aqui ou entra aqui? Existe uma regrinha de símbolo que é assim, ó. É como se fosse um T deitado. Então, se eu coloquei esse T deitado, significa que aqui está fechado com o 14. Então, o 14 entra lá em cima, ok? Vamos usar o canetão de outra cor para que eu possa contar aqui. Valores entre 12 e 14. 12 a gente sabe que não tem, né? É só para efeito de definir o limite inferior. Então eu vou ter que procurar na tabela valores 13 e 14. Olhando na tabela aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 valores para colocar aqui na minha frequência. Então, consequentemente, aqui é o valor 8. O mesmo eu vou fazer para a classe 2. Valores entre 14 e 16? Não, porque o 14 não entra aqui. Aqui será o número 15 e 16. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então foi achado 14 valores, foi encontrada uma frequência de 14 valores dentro das amostras. Mesmo no 16 ao 18? Não. 17 e 18, porque o 16 não entra aqui. 17 e 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11.
19 e 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 21 e 22. 1, 2, 3, 4, 4. 23 e 24. 1, 2, 3, 3. 25 e 26. 26 não vai ter, porque só para definir o limite. Tem 25. 1. Só. 1. Se eu for somar esses valores aqui, é para dar 50 que tem na amostra. 8 mais 14, 22, mais 11, 33, 42, 46, 49, 50. Total 50. Ou seja, está certa a minha contagem. Esse daqui é o passo 4. Esse aqui é o quinto passo. Montar o gráfico histograma. Para montar o gráfico histograma, nós vamos utilizar a tabela que a gente fez no passo 4. Mas nós vamos utilizar mais essa coluna de frequência aqui. Por isso que eu já deixei ela aqui, para que a gente possa consultar. O gráfico ele é montado da seguinte forma: eu faço uma linha na vertical, essa linha eu divido ela numa escala coerente, mais distribuída, até o maior valor de todas as minhas frequências. Isso aqui significa que as minhas colunas, meu gráfico de colunas, as minhas classes, elas terão uma determinada altura, essa altura maior é 14. Então eu já fiz a distribuição aqui em escala, ok? Esse símbolo indica que os valores que aqui serão colocados não têm relação em escala com o zero. Então esse símbolo aqui ele é obrigatório colocar. Então aqui, no nosso caso, vai começar valores a partir de 12, né? Que é o limite da primeira classe, 12 a 14. Então valores a partir de 12. Eu posso colocar 12 aqui, 12 aqui, 12, aonde quer que eu queira colocar. Desde que tenha esse símbolo, aquele valor 12 não tem relação em escala com esse zero. Então agora eu vou montar minhas colunas, minhas barras, meu gráfico de barras. Primeira barra, primeira coluna, primeira classe. Minha primeira classe ela tem 8 frequências, então ela terá uma coluna com altura de 8. Mais ou menos, aproximadamente aqui, ó. Eu faço aqui uma coluna, ok? Minha primeira classe, coluna de 8. Minha segunda classe, altura de 14, aproximadamente aqui. Né? Eu não dou espaço entre uma classe e outra. São as colunas, as barras coladinhas mesmo. Terceira, 11. A quarta, 9. A quinta, 4. 3. E 1. Desenhei minhas colunas, coloquei minhas classes aqui, montei um gráfico meu. Esse aqui é o histograma. Terminei? Não. Eu tenho que colocar aqui valores médios de cada classe. Aí eu tenho que olhar lá no passo 4. No quarto passo eu coloquei os limites de cada classe. Limite da primeira classe é de 12 a 14. Então o valor médio aqui é 13. E consequentemente os demais também eu vou colocar seguindo lá, tá? 19, 21, 23 e 25, ok? Mais uma informação que é obrigatório ter. Aqui precisa completar, para completar o gráfico meu, eu preciso ter 3 informações aqui. Uma delas, R a gente já calculou lá no passo 1, é a amplitude de 12. Eu preciso ter aqui a outra informação, N,
N é a quantidade de amostras que eu usei para fazer esse gráfico. Nós usamos quanto? 50 amostras. 50. E a última informação, x barra, é uma barrinha em cima do x. X barra indica a média, eu tenho que colocar ali o valor da média. Média da onde? A média de todos os valores da minha amostra. Como que eu faço para calcular a média de todos os valores? Eu somo todas e divido por 50, que é a quantidade de amostras que tem. Vai dar algo em torno de 17,4. Terminei meu gráfico? Terminei. Eu não preciso fazer aquela linha imaginária. Apenas com o gráfico de barras é possível analisar o que eu tenho que analisar, porque ele tem um pouco mais, as amostras elas estão um pouco mais próximos de uma tolerância mínima, vamos falar assim. Ok? Esse aqui é o passo 5 e aqui encerra a montagem, como elaborar o nosso histograma a partir de uma tabela de dados. Ok?